Você desanimou porque não vê mais sentido na vida? Esse vídeo é para você que acha que essa vida não faz mais sentido. Existem algumas regras normais que podem te ajudar a sair desse desânimo enorme que você está. Se você quer sair do desânimo que você entrou, você precisa encarar algumas verdades e não pode fugir delas. Isso serve para todos, para cristão e não cristão. Mas nós cristãos temos uma vantagem muito superior. Temos o poder do Espírito que opera em nós e Cristo que nos fortalece. Mas eu quero que essas regras você aplique à sua vida para que você possa sair desse caos. A primeira dessas regras que você não pode perder de vista de hipótese nenhuma é a fé. Você precisa se apegar a Cristo. Você precisa, no meio do desânimo, às vezes em lágrimas, dobrar seu joelho e orar, para que o Senhor te fortaleça. Talvez sua oração seja curta, talvez sua oração tenha poucas palavras e muitas lágrimas, homem. Mas não tem problema, diante de Deus é um bom lugar para chorar. Chore diante de Deus porque seu coração está desanimado, porque não há ânimo para acordar de manhã, por tudo isso. Restabeleça sua fé. Se você é cristão e está nesse estado, peça alguém, peça um amigo para que ore por você. Se você é cristão, mas está afastado, está sem frequentar a igreja, está há muito tempo sem orar, sem ler as escrituras, retome a fé, retorne a fé. Aplique seu coração nisso, peça ajuda para alguém, amigo realmente, que possa orar por você. Agora, se você não é cristão, é hora de você repensar toda a sua vida. Não adianta simplesmente que suas energias sejam colocadas de volta no lugar, que você venha ter ânimo, mas isso não vai mudar a sua vida. É melhor até o desânimo com Cristo do que o ânimo sem Cristo. Então, a fé vem em primeiro lugar, vem antes de tudo. O nosso olhar para Jesus. Lembre-se de Pedro. Quando tirou os olhos de Jesus, começou a afundar. Não afunde, olhe para Jesus. Segunda coisa que você precisa entender, e eu passei por essa aqui, é um choque de realidade. Realidade. Você precisa de um choque de realidade. Você precisa olhar o que te levou até ali, o que você permitiu acontecer, e não adianta ficar culpando os outros, não adianta se fazer de vítima nessa situação, porque alguma coisa permitiu que você chegou até aí. Talvez, você chegou aí por causa da morte de alguém, e aí a culpa não é sua, ou por uma crise no país que fez você perder o emprego e passar por lutas, a culpa não é sua. Aí você tem que reagir a tudo isso, ok, mas muitas das vezes, e foi o meu caso, nós chegamos em alguns locais de muita dificuldade, de muita escuridão, dias escuros da alma, porque nós permitimos certas coisas acontecerem. E nós precisamos de um choque de realidade, olhar e saber aonde estava errado, aonde nós erramos, que nos trouxe até aqui, e nós precisamos olhar para frente. Nós vivemos num mundo de ilusão. Só acha que em 2 meses vai mudar tudo. Se ela fizer isso ou aquilo, vai mudar tudo. Ou ela olha para trás iludido e culpa uma série de pessoas, e como se ela não tivesse culpa. Você precisa, para sair do buraco, de um choque de realidade. Você precisa olhar e ajustar essas questões. Você precisa saber aonde errou, até para não repetir o erro, e para amadurecer, saber admitir que falhou. E como eu falei, não adianta se fazer de vítima, porque olhar para frente é a única saída para sair do buraco. Não tem jeito. Eu esqueço das coisas para trás, fico e olho para frente. Eu olho para frente e sigo minha vida. Mas sigo minha vida não é não aprendendo com o passado, não é não resolvendo certas coisas, e não é tendo um choque de realidade para saber que daquele jeito não dá para continuar. Isso pode ser qualquer área da sua vida, financeira, emocional, espiritual e tudo junto também. Terceira verdade que você precisa aprender para sair desse desânimo, desse buraco, é recomeçar. Você precisa saber que há momentos que não dá para remendar algo. Você tem que ir para um recomeço. Eu passei num período, há 6 anos atrás, mais ou menos, de recomeço total na minha vida. E ele precisava ser feito. Ele precisava ser enfrentado. E há recomeços que eles vão abalar toda a nossa estrutura. Então, no meu caso, a estrutura financeira da minha vida. Mas precisava acontecer. Agora, é fácil? Não, é difícil. E jamais acredite nessa história que em 3 meses, se você fizer isso ou aquilo, tudo vai ser diferente. Às vezes recomeçar vai te fazer cortar laço com muita gente, com gente que você ama e se importa. Talvez vai precisar cortar o laço, porque é um problema. Ou não só, porque às vezes você mudou de cidade, mudou de lugar e criou-se uma distância. O amor continua, a amizade continua, mas já não tem mais aquela pessoa próxima. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Recomeçar não é fácil, mas é um chamado para homens. Nós recomeçamos casamento, nós recomeçamos vida, carreira, nós recomeçamos ministério. Recomeçar faz parte da vida. Você está vivo, dá para recomeçar. Dá para lutar por isso. Agora, é uma etapa longa na vida. Nós precisamos entender que é luta, é engajar o coração. Haverá dias de muitos anos. Você olha para trás e fala, poxa, tantas coisas que eu fiz me trouxe aqui. Ok, mas vai ter que lutar, vai ter que enfrentar, vai ter que recomeçar. E recomeçar é assim. Então recomece hoje. A dádiva de recomeçar é divina. Ele nos dá outra chance. Nossa vida podia ser fechada naquele momento difícil. E nós sermos lembrados por aquilo. Mas Deus nos deu a chance de recomeçar. Então, filho, bora pra cima. Vamos recomeçar esse negócio aí. A quarta questão é propósito que você precisa aprender. Você precisa olhar pra frente e encontrar propósito de novo na vida. Há um livro muito bom de Viktor Frankl, um
um judeu que viveu no campo nazista e viu sua família ser exterminada, viu aquela monstruosidade e continuou lutando. Tanto que quando se pergunta para ele, ele diz: aqueles que tinham algum propósito posterior ali conseguiram suportar toda aquela dor. O nome desse livro é Em Busca de Sentido. Apesar de não ser cristão, o livro é extremamente bom. Agora, eu falando para mim de quando eu estive num momento de escuridão, de abismo, é encontrar o sentido de voltar a glorificar a Deus, de não fazer as coisas para mim, no sentido egoísta, de pensar só em mim, mas transcender. Saber que eu tenho um propósito muito superior, seja sendo pastor, seja sendo marido ou pai. Não importa o que eu fizesse, eu tinha algo que transcendia a minha existência terrena, pequena e de um pó na terra, que era glorificar a Deus, de ter sentido, de amar a Deus, de ter sido salvo por Ele e agora poder fazer algo muito superior a mim. Isso é uma das coisas que você tem que encontrar isso. Outra coisa, você pode olhar para sua família e falar: meu sentido é cuidar bem dessa família. Então eu vou vencer essas dores do passado porque eu vou lutar. Se você é casado, sua esposa e seus filhos. Se você não tem filho, sua esposa. Se você não é casado, sua mãe. Quantos jogadores de futebol nós ficamos sabendo aí que veio de uma pobreza, mas ele lutou para se tornar profissional, ou seja, jogador de futebol, ou alguma coisa, por causa da mãe. Ele precisava sustentar aquela mãe que lutou tanto por ele. Ginasta, tanta gente fez isso. Você precisa encontrar propósito e lutar. Lembrando que o primeiro propósito é Cristo. É o propósito que dá direção e traz sentido para a nossa vida. Nós suportamos muitas dores porque muitas vezes lembramos que temos um propósito. Eu, como cristão, o propósito maior é glorificar a Deus e eu preciso me recordar disso todos os dias. Mas eu tenho outras coisas que eu olho e são extremamente importantes na minha vida e eu quero dar minha vida fazendo isso. Você precisa encontrar o seu. Quinta verdade que você precisa encarar é constância. Não adianta lutar um dia e largar uma semana. É direto, meu amigo. Lógico que você vai ter um dia ruim, às vezes 2 dias ruins. Não quer dizer que isso é uma vida ruim. Vai lá pro terceiro, quarto, tem que levantar, lavar essa cara e ir pra batalha. Um dos meus filósofos favoritos dos últimos anos, ele dizia o seguinte: só mais um round. Ele tava, o Rock Balboa tava apanhando, e o cara já tinha vencido ele uma vez. E ele achava que só ia conseguir se cansasse. E ele faz o quê? Ele fala: só mais um round. Até o cara cansar, só mais um round. Cada round que ele era espancado, ele dizia: só mais um round, só mais um round. A vida muitas vezes é assim. É nós olharmos e falar: só mais um round. Nunca esqueça, quem fica de pé vence. Sabe, no poder do Espírito, com fé no Senhor, apesar das tribulações, podemos ficar de pé e vencer. Quem aguenta mais, vence. Converse, peça oração, mas não pare. Não pare. Lute todo dia. Teve um dia ruim, lute o outro. Não deu certo um dia, continua lutando. Você está tentando o quê? Recomeçar na área de trabalho? Poxa, eu fiz 22 entrevistas e não fui contratado. Tive muitas noites de choro que meus filhos eram pequenos. Quando eu já não era mais sustentado pela igreja, eu precisava de um emprego desesperadamente. Eu não consegui em CLT dirigir, entreguei coisa, abri uma empresa, era só para o sustento da família. Lute, se arraste, mas não fique parado. Por último, uma coisa que eu aprendi no meio da escuridão é: aproveite o momento. As pessoas não cristãs pegavam isso muito daquela frase carpe diem, aproveite o dia, mas para mim, assim, eu entendo que mesmo nos dias mais difíceis, Deus dá pequenos oásis. O que é isso? Pequenos privilégios, momentos e sensações maravilhosas que nós não podemos perder só porque estamos em dias difíceis. Às vezes nós olhamos uma oportunidade de ter um dia legal, bacana, e falar: mas eu já fiz isso muito, tá? Tô passando por essa dificuldade, então eu não quero sair, não quero me movimentar, vou ficar aqui parado. Isso não vai ajudar em nada. Houve um dia, uma época muito difícil, que meu concunhado, o André, ele me chamou pra viajar com a família pra praia. E eu falei: Kátia, eu não vou. Falei pra ele que não ia. Eles insistiram. E aí, por causa dos filhos, eu falei: eu vou. Enquanto nós estávamos indo, a Kátia falou: Darcy, vamos esquecer os problemas um dia e aproveitar. E eu vou falar pra você, não é escapismo, não é fugir. Nós temos que saber que Deus dá oásis no meio do deserto. Foi maravilhoso aquele dia. Eu ri, entrei com o Samuel e com as crianças no mar, enchi a paciência da Amanda. Aquilo me deu força por meses. Nós precisamos aproveitar. E sabe quem dá isso? Quem dá isso é Deus. São dias de alegria em meio a luto, dificuldade. Conseguir rir, sorrir e se alegrar no meio de uma tragédia, de um luto, é uma dádiva do céu. Então não desperdice esses oásis. São bons demais.